eu for fazer um evento que eu tô apostando um carro, uma coisa cara... Tu aposta carro. Porque eu às vezes aposto mas até é carro. fácil. Até carro eu aposto. Mas a monta aí, se a gente vê no canto ligeiro, e tu mostra como é que isso fica montado. O país inteiro vai ver. Quando eu for fazer um evento que eu tô apostando um carro, uma coisa cara... Tu aposta carro. Aqui, ó. Ela vai perder 100 reais. Ó, isso aqui é Eu não brincadeira confio em você, pra não. criança. É, Deixa eu mostrar aqui pra câmera primeiro, de peste. Aqui, ó. É Eu dois tenho- dados e É. bagulho. Eu tenho 2 dadinhos, que pode dar no mínimo 1 mais 1 que é 2 e no máximo 2, 6 que é 12. Esse De palhaço 2 aí- a 12 dá qualquer numeração. Caraca, a soma dos dois, tu quer quanto? Eu vou fechar e vou virar, vai lá. 12. 12? Eu vou no 7. De 2 a 12. 12. Vai dar 3. 3, 3, 3. O quê? Meu Pega tuas coisas, Deus. vai-te embora. Bruxaria, bruxaria. Não é possível, gente. Tu vai me levar no lugar, a gente vai... Tu aposta Gato e eu preto. faço. Os lugares que eu ando, se liga. Se tu ganhar toda vez, os caras matam a gente. Vocês dois.